de Adam Smith. Em 1799 foi convidado para o governo francês, mas Napoleão Bonaparte rejeitava alguns de seus pontos de vista, e sua obra continuou sob censura até 1814. Say ficou rico com uma fiação de algodão. No fim da vida lecionou economia em Paris. Morreu após vários derrames em 1832, aos 66 anos. Obras-chave. 1803. Tratado de Economia Política. 1815. De l'Angleterre et des Anglais. 1828. Cours complet d'économie politique et pratique. Fim da leitura de quadro. Faixa 11. Financiar já e tributar depois. Empréstimo e dívida. Leitura de quadro. Em contexto. Foco. Política econômica. Principal pensador. David Ricardo. 1772-1823. Antes. 1799. A Grã-Bretanha adota imposto de renda na guerra com a França revolucionária. Dívida pública chega a 250% da receita pública. Depois, 1945. A dívida pública europeia cresce de forma dramática após a Segunda Guerra Mundial, já que os governos aumentam seus gastos ao tentar estimular a economia. 1974. O economista americano Robert Barro retoma a ideia da equivalência ricardiana, de que gastos pessoais são iguais se o governo tributar ou tomar emprestado. 2011. A crise da dívida europeia se intensifica, gerando debate sobre limites da tributação e do financiamento público. Fim da leitura de quadro. Legenda. Os gastos públicos devem ser pagos por financiamento ou tributação. Se o governo financia agora, as pessoas sabem que pagarão mais imposto depois para pagar a dívida. Não faz diferença se o governo prefere tributar já ou financiar já e tributar depois. Os gastos públicos devem ser pagos por financiamento ou tributação. Se o governo aumenta os impostos agora, as pessoas terão de pagar mais imposto. Não faz diferença se o governo prefere tributar já ou financiar já e tributar depois. Fim da legenda. Os gastos públicos devem ser financiados por empréstimos ou impostos. Essa questão foi abordada em detalhe primeiro pelo economista britânico David Ricardo durante as custosas guerras napoleônicas com a França, 1803 a 15. Em seu livro de 1817, Princípios de Economia Política e Tributação, Ricardo disse que o método de financiamento não fazia diferença. Os contribuintes devem perceber que o empréstimo tomado hoje pelo governo levará a mais tributação no futuro. Em todo caso, eles serão tributados, de modo que devem poupar a quantia que seria cobrada hoje a fim de cumprir essa eventualidade. Ricardo afirmou que as pessoas compreendem as restrições do orçamento público e continuam a gastar como sempre, seja a decisão do governo tributar ou tomar emprestado, porque sabem que afinal lhes custará o mesmo. Essa ideia ficou conhecida como equivalência ricardiana. Imagine uma família com um pai viciado em jogos de azar que tira dinheiro dos filhos. O pai diz aos filhos que os deixará ficar com o dinheiro neste mês porque ele o pegou emprestado do amigo Alex. O despreocupado caçula, Tom, gasta seu dinheiro extra. O esperto filho mais velho, Tiago, percebe que no mês seguinte o empréstimo terá de ser pago com juro e é provável que seu pai lhe peça o dinheiro. Guarda o dinheiro extra de hoje sabendo que terá de dá-lo ao pai em um mês. Tiago nota que sua riqueza não muda e não tem por que alterar seus gastos hoje. Ricardo estava teorizando e nunca disse que a equivalência ricardiana seria óbvia no mundo real. Ele achava que os cidadãos comuns sofrem da mesma ilusão fiscal que o Tom, do nosso exemplo, e gastam o dinheiro que têm. No entanto, alguns economistas modernos afirmam que os cidadãos não têm essa ilusão. O debate moderno. A ideia ressurgiu em um artigo do economista americano Robert Barro, 1944, em 1974, que examina as situações em que as pessoas gastam apesar de impostos e empréstimos. Uma suposição é que elas tomam decisões racionais e fazem previsões perfeitas. Sabem que os gastos de hoje significam impostos depois. No entanto, é improvável que isso aconteça dessa maneira. Tomar emprestado e emprestar também devem ocorrer com taxas de juro idênticas, sem custos de transação. Outro problema é que a vida humana é finita. Se as pessoas são egoístas, tendem a não se importar com os impostos que serão cobrados depois que morrerem. Barro afirmou, contudo, que os pais se importam com os filhos e costumam deixar alguma herança, em parte para que os filhos consigam pagar quaisquer impostos que surjam após a morte dos pais. Assim, os indivíduos, ao tomar uma decisão, consideram o impacto dos impostos esperados após sua morte. Gastos públicos. A equivalência ricardiana, às vezes chamada neutralidade da dívida, é um tema polêmico hoje por causa dos altos gastos, empréstimos e tributação dos governos modernos. A descoberta de Ricardo foi usada pelos economistas neoclássicos como um argumento contra as políticas keynesianas, gastos públicos para aumentar a demanda e incentivar o crescimento. Esses economistas dizem que se o governo gasta para tirar a economia da depressão, suas expectativas racionais são motivo suficiente para que ele preveja impostos mais altos no futuro, a fim de não corresponder cegamente hoje pela maior quantidade de moeda no sistema. Todavia, as evidências práticas, a favor e contra, não levam a uma conclusão firme. Leitura de quadro. A macroeconomia neoclássica. Os economistas americanos Robert Barro, Robert Lucas e Thomas Sargent formaram a escola de macroeconomia clássica no início dos anos 1970. Seus preceitos são a suposição das expectativas racionais e o equilíbrio do mercado, ajuste espontâneo dos preços, a nova posição de equilíbrio. Os neoclássicos afirmam que isso se aplica ao mercado de trabalho. O nível dos salários é definido pelo ajuste mútuo da oferta, número de pessoas em busca de emprego, e da procura, número de pessoas necessárias. Por essa visão, quem quiser pode trabalhar, se aceitar o salário existente. Assim, o desemprego é voluntário. As expectativas racionais dizem que como as pessoas olham para o futuro e o passado ao tomar decisões, elas não podem ser enganadas pelo governo quando este escolhe tomar empréstimo ou tributar. Fim da leitura de quadro. Faixa 12. A economia é um ioiô, crescimento e retração. Leitura de quadro. Em contexto, foco, macroeconomia. Principal pensador, Jean-Charles Sismond, 1773-1842. Antes, 1776, Adam Smith diz que o mercado natural força a criação do equilíbrio econômico. 1803, Jean-Baptiste Say diz que o mercado equilibra a oferta e procura naturalmente. 1817, o reformista social galês Robert Owen identifica na superprodução e no subconsumo a causa das quedas econômicas. Depois, anos 1820, o economista francês Charles Dunoyer identifica a natureza cíclica da economia. 1936, John Maynard Keynes insta os governos a gastar, a fim de evitar flutuações econômicas. Fim da leitura de quadro. Destaque. As empresas têm lucros altos quando há expansão. Elas aumentam a produção para atender à procura de bens. Isso leva ao excesso de oferta. As empresas cortam os preços para competir por consumidores, gerando lucros mais baixos, demissões e depressão econômica. Os preços mais baixos resultam em aumento da demanda e os lucros voltam a subir. A economia é um ioiô.
Fim do destaque. Ciclos econômicos são a alternância entre um forte crescimento econômico, um período de expansão e um período de retração ou estagnação econômica. Costumam ser chamados de ciclos de crescimento e retração. O historiador suíço Jean-Charles Sismond foi quem identificou primeiro a ocorrência de crises econômicas periódicas, mas foi outro economista, o francês Charles Dunoyer, 1786-1862, que revelou depois sua forma cíclica. Sismond contestou a ortodoxia do "o mercado sabe mais", de Adam Smith, Jean-Baptiste Say e David Ricardo. Eles achavam que se o mercado ficasse à própria sorte, rápida e facilmente se atingiria o equilíbrio econômico, gerando pleno emprego. Sismond dizia que se chegaria a uma espécie de equilíbrio, mas só após uma quantidade terrível de sofrimento. Antes de Sismond publicar Novos Princípios de Economia Política, em 1819, os economistas menosprezavam as altas e as baixas econômicas no curto prazo ou as atribuíam a fenômenos externos, como a guerra. Sismond mostrou que os movimentos econômicos de curto prazo devem ser resultados naturais das forças de mercado, superprodução e subconsumo, causadas por desigualdades durante os tempos de alta. Destaque. Arranha-céus são construídos em época de otimismo excessivo, sinal indubitável de que a economia está superaquecida. Quando são concluídos, em geral a economia já quebrou. Fim do destaque. Alimentando o crescimento. Se a economia cresce e as empresas vão bem, os trabalhadores podem pedir aumento de salário e comprar mais dos produtos que produzem. Isso alimenta o crescimento econômico. À medida que mais produtos são vendidos, a economia se expande, contratando mais trabalhadores para produzir mais bens. Os novos trabalhadores, então, têm dinheiro para comprá-los e a alta continua. A concorrência leva todas as empresas a aumentar a produção, até que a oferta, enfim, ultrapasse a procura, declarou Sismond. Isso faz as empresas baixar os preços para atrair clientela, originando lucros menores, salários menores e demissões na força de trabalho. Em outras palavras, uma queda econômica seguida de recessão. As empresas começam a se recuperar quando os preços estão baixos a ponto de estimular a procura e a concessão de crédito aumenta, iniciando o ciclo mais uma vez. Uma das primeiras crises que confirmaram esse ciclo foi a do Pânico de 1825. Tratou-se de uma bem documentada quebra no mercado de ações provocada apenas por fatores econômicos internos, investimentos especulativos em Poais, país fictício criado por um criminoso para atrair investimentos, e a repercussão foi sentida em mercados de todo o mundo. Sismond criticou o enfoque de laissez-faire de Adam Smith e disse que era necessário o governo intervir para regulamentar o avanço da riqueza e evitar as crises periódicas. A descoberta desses ciclos permitiu aos economistas analisar a economia sob outro olhar e criar estratégias, a fim de evitar quebras e recessões. Keynes usou a obra de Sismond e Dunoyer para elaborar teorias próprias que viriam a constituir uma das abordagens econômicas dominantes no mundo no século XX. Destaque. A concorrência universal ou o esforço para produzir sempre mais e sempre a preço mais baixo é um sistema perigoso. Jean-Charles Sismond. Fim do destaque. Leitura de quadro. Mercados altistas e baixistas. Quando a economia cresce e se retrai, os mercados dentro dela sobem e descem. Aqueles com aumentos constantes de preços chamam-se altistas. Aqueles em que os preços caem são baixistas. Esses rótulos se aplicam em geral a ativos como ações, títulos e imóveis. O mercado altista, por exemplo, um de ações em expansão, costuma ocorrer em época de crescimento econômico. O otimismo dos investidores com as perspectivas econômicas os leva a comprar ações, o que por sua vez aumenta o valor dos ativos. Quando a economia falha, o processo dá-se ao contrário. Os investidores se tornam baixistas e começam a vender os ativos à queda do mercado. As ações nos Estados Unidos estavam na fase altista nos anos 1990, com a expansão das empresas de internet. O intenso mercado de baixista ocorreu na Grande Depressão dos anos 1930. Fim da leitura de quadro. Faixa 13. O comércio beneficia a todos. Vantagem corporativa. Leitura de quadro. Em contexto. Foco, economia mundial. Principal pensador, David Ricardo, 1772-1823. Antes, 433 a.C. Os atenienses impõem sanções aos mégaros, numa das primeiras guerras comerciais documentadas. 1549. John Hayes, político inglês, expressa a opinião disseminada de que o livre comércio é ruim para o país. Depois, 1965, o economista americano Mancur Olson mostra que os governos respondem mais ao apelo de um grupo concentrado de países que ao de um mais disperso. 1967, os economistas suecos Bertil Ohlin e Eli Heckscher desenvolvem teoria comercial de Ricardo para examinar como a vantagem comparativa muda com o tempo. Fim da leitura de quadro. Destaque. Fazer um produto implica custos. Um desses custos é o tempo. Mesmo que o país A faça tudo melhor que o país B, ele lucrará mais concentrando-se no que faz melhor. É muito custoso sacrificar tempo no que ele não faz tão bem. Isso deixa ao país B, que faz bem, mas não é o melhor do mundo, o que o país A não faz, uma chance de fazê-lo sem concorrência acirrada. Ambos os países se beneficiam da vantagem comparativa, que faz o uso mais eficiente de seu tempo e de seus recursos. No geral, mais bens são produzidos, dando aos consumidores uma gama maior de produtos por preços mais baixos. O comércio é benéfico a todos. Fim do destaque. As ideias do célebre David Ricardo, economista britânico do século XVIII, claramente ganharam a forma do mundo em que ele vivia e de sua vida pessoal. Ele vivia em Londres, Inglaterra, num tempo em que o mercantilismo era a doutrina econômica dominante, defendendo pesadas restrições ao comércio internacional. Por isso, os governos adotaram diretrizes que visavam aumentar as exportações e reduzir as importações, numa tentativa de enriquecer a nação pela entrada de ouro. Na Inglaterra, essa política vinha dos tempos da rainha Elizabeth I. Ricardo achou que, no longo prazo, fosse provável que tais diretrizes protecionistas refreassem a capacidade do país de aumentar a sua riqueza. Proteção comercial inicial. Ricardo preocupava-se sobretudo com as leis dos cereais. Durante as guerras napoleônicas, 1799 a 1815, uma vez que não era possível importar trigo da Europa, o preço do grão subiu na Grã-Bretanha. Consequentemente, muitos latifundiários aumentaram a área dedicada à lavoura em suas terras. Porém, quando a guerra começou a perder força, em 1812, o preço do trigo caiu. Sendo assim, os latifundiários, que também controlavam o parlamento, aprovaram as leis dos cereais no final da guerra, em 1815, a fim de restringir a importação de trigo e estabelecer um preço mínimo para o grão. Essas leis protegeram os agricultores, mas também elevaram o preço do pão para além do que os mais pobres podiam pagar, numa época em que soldados e marinheiros que retornavam ao país não conseguiam emprego. Ricardo, apesar de ser um proprietário rico, opôs-se com vigor às leis dos cereais. Afirmou que as leis empobreciam a Grã-Bretanha e elaborou uma teoria que seria o esteio de quem quisesse justificar o livre comércio entre os países. Legenda.
Se o trabalhador A faz chapéus 20% melhor e faz sapatos 50% melhor, ele deve se concentrar nos sapatos. Esse é o modo mais lucrativo de usar o seu tempo. O trabalhador B não é melhor que o A em nada, mas faz chapéus melhor que sapatos. Ao fazer sapatos, ele tem vantagem comparativa e pode negociar com o trabalhador A. Fim da legenda. Vantagem comparativa. Adam Smith assinalou que a diferença climática entre Portugal e Grã-Bretanha permitia que ambos se beneficiassem do comércio. Um trabalhador português podia produzir mais vinho que um britânico, que por sua vez podia produzir mais lã que um português. Qualquer pessoa ou Estado capaz de produzir mais por recurso unitário do que um concorrente tem uma vantagem absoluta. Smith disse que tanto a Grã-Bretanha quanto Portugal lucrariam mais especializando-se naquilo que faziam melhor e negociando o excedente. A contribuição de Ricardo foi ampliar o argumento de Smith para examinar se os países se beneficiariam da especialização e do comércio quando um tinha vantagem absoluta em ambos os bens. Valeria a pena negociar se um país produzia mais vinho e mais lã por trabalhador do que outro país? Outro enfoque é analisar se uma pessoa que faz chapéus e sapatos melhor do que outra deveria dividir seu tempo entre os dois serviços ou escolher um deles e negociar com um trabalhador menos capacitado que faz o outro produto. Suponha que o trabalhador superior faça chapéus 20% melhor, mas faça sapatos 50% melhor. Ambos terão interesse em que ele faça exclusivamente sapatos, o produto em que ele realmente é melhor, e o homem menos dotado faria chapéus, o produto que ele faz menos mal. A lógica desse argumento é aproveitar os custos relativos da produção de um bem quanto à quantidade de tempo de produção usada ou perdida. Como o trabalhador melhor faz sapatos também, o custo de ele produzir chapéus é alto. Ele teria de abrir mão de boa parte da valiosa produção de sapatos. Embora em termos absolutos o trabalhador menos capacitado faça sapatos e calçados pior que o superior, seu custo relativo ao fazer chapéus é menor que o do trabalhador superior. Isso porque ele perde uma produção menor por chapéu do que o superior. Disse assim que o trabalhador menos capacitado tem uma vantagem comparativa em chapéus, enquanto o superior tem uma vantagem comparativa em sapatos. Quando os países se especializam em bens nos quais tem vantagem comparativa, mais bens são produzidos no total, e o comércio rende mais produtos mais baratos para os dois países. A vantagem comparativa resolve um paradoxo destacado por Adam Smith, o de que os países que fazem produtos piores, que teriam desvantagem absoluta neles, ainda assim podem exportá-los com lucro. Vantagem no século XX. O que determina a vantagem comparativa? Os economistas suecos Elie Heckscher e Bertil Ohlin afirmaram que ela vem de países com abundância de capital e mão de obra. Países ricos em capital têm vantagem comparativa em produtos intensivos em capital, como máquinas. Os países ricos em mão de obra têm vantagem comparativa em produtos intensivos em trabalho, como bens agrícolas. O resultado é que os países tendem a exportar bens que usam seu fator de produção abundante. As nações com capital abundante, como os Estados Unidos, têm mais probabilidade, portanto, de exportar bens industrializados. A análise de Heckscher e Ohlin levou a outra previsão. O comércio não só tenderia a reduzir as diferenças nos preços de bens em países diferentes, como também reduziria a diferença entre salários. A especialização em setores intensivos em mão de obra, nas economias com mão de obra abundante, tenderia a impulsionar o preço dos salários, enquanto um efeito na outra direção seria notado num país com capital abundante. Assim, apesar do aumento geral em curto prazo, no fim existirão perdedores e ganhadores e a consequente oposição à abertura do comércio. Os clamores por protecionismo são tão audíveis hoje quanto no tempo de Ricardo. Em 2009, na China, acusou os Estados Unidos de protecionismo desenfreado por causa dos pesados impostos sobre pneus chineses importados. A decisão de aumentar as tarifas veio após pressão dos trabalhadores americanos que viram a importação de pneus crescer de 14 para 46 milhões de 2004 a 2008, reduzindo a produção nos Estados Unidos e provocando o fechamento de fábricas. Contudo, como os Estados Unidos haviam antes acusado a China de subsidiar deslealmente sua indústria, as tensões cresceram. A China ameaçou com aumentos retaliativos nos impostos de importação sobre carros e carnes de ave americanos. As tarifas criam efeitos que se espalham pelas economias. A proteção obtida para os produtores de pneus nos Estados Unidos com tarifas sobre pneus, por exemplo, teve impactos negativos. Os preços mais altos dos pneus aumentaram o custo dos carros americanos, tornando-os menos competitivos e reduzindo a procura. A retaliação da China também prejudicou os setores exportadores americanos. O emprego de alguns trabalhadores em pneus nos Estados Unidos pode ter sido salvo, mas a economia como um todo, mais empregos se perderam. Protecionismo hoje. O economista americano Mancur Olson ajudou a explicar por que os políticos ainda impõem diretrizes que têm tudo para prejudicar a economia como um todo, embora os custos sejam bem conhecidos. Ele destaca que os poucos que estão contra os impostos, grandes produtores nacionais e seus funcionários, sofrem um impacto visível das importações baratas. Todavia, um número potencialmente maior de consumidores que têm de pagar mais por causa das tarifas e os trabalhadores de setores correlatos que perderão o emprego por causa de impactos indiretos estão espalhados por toda a economia. Comércio contemporâneo. A maioria dos economistas concorda com a visão ricardiana básica sobre o comércio e acredita que ela ajudou, em particular, os países industrializados de hoje. Os economistas americanos David Dollar e Art Cray disseram que nas últimas décadas o comércio ajudou os países em desenvolvimento a crescer e reduzir a pobreza. Outros economistas duvidam que o comércio sempre ajude os países em desenvolvimento. O economista americano Joseph Stiglitz diz que esses países costumam sofrer de falhas de mercado e fraqueza institucional que podem tornar custosa demais uma liberalização comercial muito rápida. Existem também contradições entre a teoria e a prática. Quando o governo da Índia retirou as tarifas sobre importações do óleo de palmeira da Indonésia, por exemplo, isso elevou o padrão de vida de milhões de indianos, confirmando a teoria de Ricardo, mas destruiu o sustento de 1 milhão de agricultores que cultivavam amendoim para extrair óleo, substituído pelo óleo de palmeira. Em um mundo ricardiano perfeito, os agricultores de amendoim simplesmente passariam a produzir outros bens, mas na prática não podem, porque seu capital está imobilizado. Uma máquina que processa amendoins não tem outra utilidade. Os críticos de Ricardo afirmam que, no longo prazo, impactos assim podem impedir a industrialização e a diversificação de países pobres. Além do mais, embora os ricos países industrializados tenham se tornado negociantes de sucesso, eles não praticaram livre